Amém, queridos? Graça e paz. Boa noite. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 29. Mari, eu vou usar muito aqui, viu? Se puder me ajudar. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 40, versículo 29, ao versículo 31. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim, ó: Deus te ama muito, cara. Você é muito importante para Ele. Pergunta para ele assim: você conhece o amor de Deus por você? Fala assim: é muito grande. Fala: é muito grande. É muito grande. Quantos aqui amam a Jesus? Amém? Quantos estão felizes por estarem na casa de Deus? Você pode dar um glória a Deus aí para ouvir isso? Amém. Isaías capítulo 40, versículo 29 a versículo 31 diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se... Em nome de Jesus, eu quero começar essa palavra profetizando isso sobre a tua vida, que você será renovado, e você irá encandecer, você irá florescer, você irá iluminar a sua casa, o seu trabalho, você irá iluminar pela luz de Deus, todos os lugares aonde você estiver, e aonde havia trevas, aquele lugar, aquelas trevas vão ser erradicadas. Quantos creem nisso e recebem, dê um glória a Deus mais alto que você puder. Amém? O Senhor aqui está dizendo para a gente que se a gente esperar nele, se a gente confiar, porque quem espera confia de que alguma coisa vai acontecer. Quem espera em alguém confia de que esse alguém vai lhe salvar. Quem espera também confia de que, ainda que as circunstâncias digam ao contrário, tudo vai acabar bem. E eu quero declarar isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, de que você será renovado pelas forças do Senhor, e você vai correr e não vai se cansar, e aonde havia pecado, aonde abundou o pecado, irá superabundar a graça de Deus. Você crê nisso? Diga um amém aí no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero dizer isso para você. Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda Ele bem forte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dizer que, por causa da sua palavra e por causa daquilo que Ele fez, todos nós seremos alcançados. Eu digo todos nós, é todos nós. Ninguém vai ficar de fora. A sua casa não vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora. Você diz assim: mas Márcia, não sabe como é que é lá em casa. Não tem problema. Eu já vi casas piores do que a sua, e eu já vi que elas também foram restauradas, então a sua vai ser restaurada. Todas as pessoas do seu lar vão ser alcançadas pela graça e o amor de Deus, que vai fluir através da sua vida. Você crê nisso? Então cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: cara, vibra com isso, cara, em nome de Jesus. Amém? Eu vou lhe falar uma coisa que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que ama muito aquele a quem foi muito perdoado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você sabe o quanto que você foi perdoado? Pergunta de novo para ele assim: você ama muito a Jesus? Então diz para ele assim: então, se você ama muito a Jesus, você sabe o quanto Ele te perdoou? Você sabe o quanto Jesus te perdoou? Reflita. Você sabe o quanto Jesus te perdoou? Você sabe o quanto Jesus alcançou a sua vida, alcançou a sua casa, mesmo você não merecendo, mesmo a gente não merecendo? Cara, isso é muito interessante. A gente ama muito aquelas pessoas que sempre fazem alguma coisa boa pra gente. Não é verdade? A gente tem tendência a amar muito as pessoas que fazem alguma coisa assim, que a gente não espera. Imagina se eu chegar para você e falar assim: cara, eu quero te dar o meu carro, toma. O que você vai sentir por mim? Ela fala assim: cara, mas eu não fiz nada, mas eu quero te dar meu carro, vou te dar meu carro.
mas sem nada, em troca de nada, em troca de nada, tá? Pega a chave aí, Ivan, dá o documento, tá? Como é que você ia ficar? Tem um que já falou assim, recebe. Alguém que não recebe ficou calado, ficou quieto. E em nome do Senhor tiver, Deus, eu recebo muitos carros para dar muitos carros. Porque quem recebe muito é porque dá muito. Tá ligado no mistério? E eu quero, se Deus me abençoar, Aí você fala, mas tem que começar a dar, Márcio. Se eu lhe desse meu carro, você ia ficar muito feliz? Aí, ó. Se eu chegasse para você e falasse assim, ó, cara, Deus mandou comprar um apartamento em Nova York, em frente ao Central Park, e é para dar para você, como é que você ia ficar? Ia ficar feliz demais, não ia? Aí pensa comigo, você ia estar morando lá em Nova York, e em frente, imagina você de manhã cedo, abrindo a janela assim, ó, aquele sol bonito, aqui ó, sorriso de orelha a orelha, igual da pastora Adriana aqui, né, e aquela imagem linda do Central Park, você assim, meu Deus, aí vem a mulher assim, batendo essa porta, pipi, você fala, mas quem é? Está cedo ainda, aí entra a mulher com um mesão de café da manhã pronto para você, fala assim, está aqui, é seu. Aí você tem que aprender a falar inglês também, né? Porque a pessoa fala, hey sir, this is your coffee break. Não. Aí você fala assim, yeah, amém. É. Boa. Mas como é que você ia se sentir? Você ia ficar muito feliz. E eu garanto para você que ainda que eu estivesse morando em Bangu, Senador Camará, Viegas, Rio da Prata, você ia estar lá e você ia lembrar de mim e falar assim, cara, Márcio, pô, mó que cara me deu, meu. Cara, me abençoou demais. É ou não é verdade? Você ia gostar por quê? Porque você não fez nada para receber isso e eu estou lhe dando. Você ia ficar muito feliz, você ia me amar muito. Eu acredito nisso. Eu tenho fé nisso. Pensa no que Cristo fez por você, sem a gente ter feito absolutamente nada por Ele. Ele te deu direito à cura, à libertação, à salvação e à vida eterna, sem você ter feito. Isso é melhor do que carro, isso é melhor do que um apartamento em frente ao Central Park, isso é melhor do que 15 dias viajando à Europa de graça, é melhor do que qualquer coisa. É incomparável as coisas desse mundo. Por isso não dá para esquecer dele, não dá para não pensar nele. Porque quando a gente ama muito uma pessoa que nos fez muito bem, quando a gente ama muito uma pessoa que nos fez muito bem, é impossível a gente fazer alguma coisa contra ela. É impossível a gente agir que pudesse desabonar, entristecer essa pessoa, porque ela me fez muito bem, por que eu faria isso com ela? Então a revelação e o conhecimento do amor de alguém que me fez algo muito, me torna completamente devoto, amante dessa pessoa. Talvez você sinta isso aqui pelo seu esposo, pelo seu marido, por alguém, um irmão, uma irmã. Eu ainda vou lhe dar meu carro, para você sentir isso por mim também. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente entende do que a pessoa fez, sem eu não ter feito absolutamente nada, porque a gente imagina assim, se eu lhe desse, amor, cadê a chave do carro? Pega a chave do carro aí. Se eu chegasse com a chave do meu carro, calma, abaixa a mão. Amor, corre, abre a porta. Se eu chegasse com a chave do meu carro e desse para você, a primeira coisa que você iria pensar é, mas o que eu fiz para merecer? É ou não é verdade? Se eu chegasse para você com uma escritura de um apartamento na Barra da Tijuca, em qualquer outro lugar, e desse para você, e você falasse assim, mas eu não te fiz nada para merecer isso, eu não fiz absolutamente nada. Nós estamos condicionados a achar de que a gente só pode receber alguma coisa, e o mundo infelizmente faz isso, que a gente só tem direito de receber alguma coisa se a gente fizer alguma coisa em troca. Mas eu quero dizer que Jesus fez o que fez sem antes você ter nascido. Você não podia fazer absolutamente nada para retribuir o que Ele nos fez. Nada.
E aí a Bíblia diz, e aí a gente para e reflete no que a Bíblia diz, que quando uma pessoa, ela ama muito, quando sabe muito que foi perdoada, faz todo sentido. Porque nós não merecíamos ser curados das nossas enfermidades. Nós não merecíamos ser libertos de demônios que afligem e aprisionam a nossa família, a nossa casa, nossas finanças. Nós não merecíamos, nós merecíamos o inferno, mas Ele nos tirou de lá. Talvez você diga: não, eu sou uma pessoa boa, eu dou alimento para ação social todo domingo. Isso não retribui nada, não há nada que possa retribuir isso. Coloca a mão no seu coração e diga assim: obrigado, Jesus. Senhor, está aqui, tá? E aí a gente passa a entender que o Evangelho é uma chamada para a gente aprender a crer certo, para viver certo. Repita assim comigo: o Evangelho é uma chamada para aprendermos a crer certo, para viver certo. Se a gente for ler em 2 Coríntios capítulo 3, nós veremos que nós somos transformados de glória. Não vou ler porque o texto é grande. Nós somos transformados de glória em glória quando nós vemos a glória de Deus. E quando nós vemos a glória de Deus, nós vemos a glória quando nós olhamos para Cristo. Ou seja, nós somos transformados à medida em que eu conheço a Jesus. Eu e você, nós encontramos o processo de transformação da nossa vida a partir do momento que nós nos deleitamos nesse amor. Nesse amor que me deu algo que nada desse mundo poderia comprar. Aquele amor que me fez algo que nada desse mundo poderia recompensar o que Ele fez. Quando eu entendo isso, eu começo a passar por um processo de transformação. Por quê? Porque quanto mais você entende da graça, quanto mais você entende do amor de Deus, você fica santo por acidente. Você vive santificada. Me santifiquei, sou santo. Por quê? Porque quanto mais você o conhece, mais você entende o que Ele fez por você, mais você é santificado por Ele. E quanto mais somos santificados por Ele, mais nos tornamos semelhantes a Ele, para a glória do nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Quanto mais nós somos santificados, mais nós somos transformados de glória em glória. Então olhe para a pessoa que está ao céu e fala assim: olha, hoje você está um brilho de glória hoje, viu? Fala para ele assim: amanhã, fofura, você vai estar um brilho ao quadrado, porque você vai ser transformado de glória em glória. Quantos creem nisso? Dê um forte aplauso ao Senhor e um brado de alegria na presença dEle, porque nós fomos chamados, o Evangelho é chamada para crer certo e viver de maneira certa. Tem umas pessoas que olharam assim do lado, assim, fizeram assim: tá tão brilhante. Amém. Todas as coisas foram restauradas pelo seu amor. Todas as coisas foram restauradas não só pelo seu amor, mas para o seu amor. E isso inclui a minha, você e toda a nossa geração. E é engraçado, porque essa restauração nos chama a vivermos uma plenitude de forma plena. Eu preguei esses dias em Seropédica e foi tremendo o que Deus fez lá. E eu trouxe uma palavra falando sobre a justiça de Deus. E o Senhor me deu um texto onde Ele diz que em Romanos que nós fomos chamados para reinar em vida. Está lá escrito. Deixa para um próximo domingo, eu te alimento depois. Nós fomos chamados para reinar em vida. E esse reinar é juntamente com Cristo. A gente, quando entende e lê a Bíblia, a gente fala: fui chamado para reinar com Cristo. Eu estou esperando os anjos começarem a cantar para eu subir e reinar. Não, é reinar aqui. É reinar no lugar onde você tem vontade de sair correndo, porque você não aguenta mais ficar perto daquela pessoa, não aguenta mais ficar naquela casa, não aguenta mais ficar naquele lugar. É nesse lugar onde você vê as coisas que estão completamente caindo e destruindo ao seu redor. É nesse lugar que Deus falou assim: eu quero te chamar para reinar nesse lugar, estar acima das tempestades, estar acima dos problemas, porque eu venci o mundo, eu venci o pecado e chamei todos vocês para serem vencedores junto comigo.
Isso é o que Cristo, é o que a palavra diz. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, ó, já era. Não dá para fugir não. Não dá para largar o cara não. Não dá para largar aquele lugar não. Vai ter que ficar lá. Porque Deus vai te renovar e vai te restaurar e vai exaltar o nome dele lá, naquele mesmo lugar. Se você crê nisso, dê um glória a Deus aí onde você está. Então a gente percebe, a gente tem evidências na palavra dessas restaurações que ocorreram por causa de Cristo. Um exemplo disso está lá em Lucas capítulo 2, 25. Vamos ler ali rapidinho, só para eu trazer um entendimento para vocês. Lucas capítulo 2, versículo 25 a 28. Lucas capítulo 2, versículo 25 a 28 diz assim, 25 a 28. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse Simeão, ele era um sacerdote, tá? Que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Preste bem atenção nesse episódio. Logo depois disso, uma profetisa chamada Ana veio ao encontro deles e começou a profetizar e a declarar a respeito de Jesus, de que ele era o prometido que salvaria e iria redimir o mundo. Simeão era um sacerdote. Jesus era pequeno, era um garoto, criança, deveria ter alguns dias, 8 dias provavelmente. E ele foi apresentado a Simeão. Simeão representava a primeira aliança, porque a palavra Simeão significa Shema. Shema, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Significa ouvir. A palavra Simeão significa ouvinte. E Simeão significa ouve. Esse texto que eu disse para vocês em hebraico diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O primeiro mandamento, qual era o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouvi, ó Israel. O que ele estava dizendo é que naquele momento em que ele foi apresentado, os olhos deles viram a manifestação da segunda aliança, do mover do Espírito que estava sobre todos, que iria redimir a humanidade. Deus ali fez um encontro com o antigo e com o novo, para que todas as coisas pudessem ser restauradas. Em seguinte vem uma profetisa chamada Ana, que em hebraico Ana significa graça plena, profetizando e declarando o mundo, o que iria de acontecer, a remissão, a restauração de todas as coisas. Diga assim comigo: eu faço parte dessa restauração. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que os filhos de Noé, vamos lá atrás no Antigo Testamento, quem eram os filhos de Noé? Eram 3: Sem, Cam e Jafé. Vamos repetir: Sem, Cam e Jafé. Os 3 filhos de Noé. Todo mundo sabe que Deus fez uma aliança com Noé, e da geração de Noé aconteceram muitas coisas. Depois de acontecer Noé, veio Moisés, que foi o advento, o primeiro advento da aliança, ou advento significa princípio, início. O advento da aliança, porque por meio das leis de Deus, através das tábuas da lei, Deus então faz uma aliança com o seu povo. A Bíblia diz que nesse momento, um momento da vida de Moisés, enquanto ele está na glória de Deus, recebendo as leis do Senhor para aplicar e ensinar as leis de Deus, o rosto de Moisés brilha e fica o que? Resplandecer. Preste bem atenção comigo. Vocês já pararam para se perguntar da onde se formaram? Porque toda geração da humanidade veio dos filhos de Sem, Cam e Jafé.
Você já parou para se perguntar de quem descendeu quem? Eu vou lhe dizer, talvez você não saiba. Os filhos de Cã formaram o povo do Oriente, parte do povo do Oriente, como Egito, Mesopotâmia, Suméria, Eritreia, Iêmen, Península Arábica, Etiópia, guarda esse nome, Etiópia e muitos outros, os descendentes de Cã, amém? Amém? Os descendentes de Sem, eles geraram o povo judeu, a palavra Sem, daí surgiu a palavra semita, então os judeus vieram de Sem. O povo que descendeu de Jafé foram os povos da Europa, Armênia, os celtas, a Geórgia, Alemanha, Itália, toda aquela região da Europa vieram como descendência de Jafé. E eles foram o advento da primeira aliança que Deus fez. Obviamente, depois da lei, muitas pessoas morreram por causa do seu pecado. A Bíblia diz, eu estou te dando isso para você ter uma clara noção do que Deus restaurou na nossa vida até o dia de hoje. O que foi a restauração por meio de Jesus Cristo? O que Ele fez? A morte, a ressurreição, a descida do Espírito Santo. Ele restaurou todas as coisas para Ele, para o seu amor, inclusive eu e você. Entendemos aqui a descendência de Noé, que foi o advento da primeira aliança. Quando a gente vai, depois da descida do Espírito Santo, havia um homem que morreu apedrejado chamado Estevão. A Bíblia diz que quando Estevão estava para morrer, o seu rosto, o que aconteceu com o seu rosto? Resplandeceu. O que aconteceu com o rosto de Moisés? Resplandeceu. Depois que Estevão morreu, a Bíblia diz que 3 pessoas foram salvas por meio do Espírito e a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quem se converteu? Paulo era Depois de Paulo, um eunuco que era da Etiópia, e depois um centurião, um romano italiano, Cornélios, um judeu, um etíope, um europeu. O Senhor está dizendo assim: eu restaurei o que outrora estava debaixo de maldição, por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue, o sangue de Jesus. Todas as gerações da terra foram restauradas nessa nova aliança. Isso diz eu, você, a seus filhos, a sua casa, a sua família está debaixo não mais de uma maldição, mas debaixo de uma nova aliança, por meio de Cristo Jesus. Todas as coisas já foram feitas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Tudo já foi conquistado dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos avançar. O primeiro mandamento e o maior de todos é: ame a Deus acima de todas as... Qual é o primeiro mandamento, igreja? Qual é o primeiro mandamento, igreja? Qual é o primeiro mandamento, igreja? Amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou te fazer uma pergunta muito clara. Você consegue fazer isso? Desculpa, eu não. Estou sendo sincero, estou aqui diante de vocês. Eu não consigo. O primeiro mandamento diz amar a Deus acima de todas as coisas, acima do vosso entendimento, acima de todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração. Você consegue fazer isso? Eu não. E eu vou te dizer, lá atrás, muita gente também não conseguia. Morreram. Mas aí Deus falou assim: chega disso. Agora quem vai amar o povo sou eu. E enviou Jesus. Sabe por quê? Porque Ele falou assim: eu sei que eles não vão conseguir me amar de todo o coração, mas eu vou amá-los de todo o meu coração e vou atraí-los com o meu amor. Porque quanto mais a pessoa ela é perdoada, mais ela ama. Deus falou assim: eles não vão conseguir.
eu vou fazer por eles. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Ele enviou Jesus como prova do seu amor. Por meio de Jesus somos aperfeiçoados e ensinados a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. É só por meio de Jesus que a gente consegue fazer isso. Porque por força própria nós não conseguimos. A gente pode um dia, todo motivado, hoje eu vou na consagração, vou fazer meu jejum, vou entregar meu dízimo, vou entregar meu quilo, eu vou para a igreja, vou tomar minha ceia. Mas passou um problema, aí eu acho que eu não vou ficar em casa, vou estar passando um filme tão legal no cinema, vou sair, estou a fim de ir para a igreja não. Mas peraí, estou te entendendo, mas você lá atrás estava querendo, estava todo igual o Rock Balboa, né? E agora você está andando. Não, hoje eu vou fazer o melhor louvor da minha vida. Eu vou pregar, eu vou para o evangelismo, eu vou para onde Jesus te ama. Você é pecador e começa a acusar o pecado todo mundo. Não, porque eu sou santo. Não, porque eu amo a Deus. E o outro dia participa de conversas que não são lícitas. Passou a irmãzinha, você, Jesus, me livra dessa. Como assim? Está tendo uma divergência. Tem alguma coisa que não tá alinhado. Está uma incongruência. O que está acontecendo? Às vezes é igual casamento. Um dia, amores, outro dia nem chega perto. Não deveria ser assim. Porque quem conhece o amor de Deus ama em todo o tempo. Quem conhece o amor de Deus ama em todo o tempo. Não existe oscilações. Não existe oscilações. Um dia Deus me disse, eu vou fazer. Deus me falou, é a palavra dele. E aí outro dia, não sei bem, eu acho que Deus se enganou. Aquela direção. E aí deu certo? Não. Mas o que houve? Não foi Deus que disse? Eu acho que ele errou. Tem gente que é assim. Você conhece alguém assim? Você conhece? Não olhe para a pessoa que está do seu lado. Não denuncie. Um dia está bem demais, outro dia teve experiência, contou para todo mundo as experiências que você teve com Deus, no encontro, na imersão, foi bom. Mas outro dia tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa que... E aí eu te pergunto, o que aconteceu? Você não amava? Eu não amava? Por que eu voltei atrás? Por que eu esfriei? Por que eu não quis continuar mais? A gente tem hoje algumas ideias e a gente diz assim: eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo, eu quero ser feliz. Aí, o que a gente faz? A gente larga marido, a gente larga a esposa, a gente larga a igreja, não quer mais discipular, não quer mais ninguém, larga o líder, larga tudo. Porque eu quero ser feliz, o negócio é ser feliz. Mas vai quebrando, vai trazendo um monte de demônio atrás de você. Vai ser feliz. Não, porque o fato de você querer ser feliz não te dá o direito de pecar. E nem de quebrar a palavra de Deus e ir contra o que Ele disse para você. Porque a sua felicidade não está só condicionada naquilo que você faz, está condicionada à obediência que você tem a Ele, ao amor que você tem por Ele. E é isso que você é feliz quando você encontra o amor dele por você. E aí você não é mais, nós não somos mais inconstantes. Nós não oscilamos mais de degraus em degraus. Então, quanto mais eu conheço do amor dele, sei, e tenho uma revelação. Entendo o que eu vou lhe dizer. Eu conversando com a Vânia em casa, eu falei, cara, eu tenho uma preocupação muito grande, às vezes, de falar essa palavra revelação para igrejas pentecostais. Porque a gente fala assim, ó, você precisa ter revelação do amor de Deus. A pessoa fica assim, ó, Jesus. E aí, sabe o que acontece? A revelação, a palavra recebida, e depois voltou a mesma pessoa que era antes. Não houve revelação, foi só uma informação. Foi só uma informação.
Porque a revelação, ela transforma a vida de um indivíduo. Ela dá direções e a pessoa não escolhe outra coisa, vive aquilo que ela recebeu de Deus. Por isso que quanto mais a gente tem a revelação do amor dele, do que ele fez por cada um de nós, a gente não vai mais escolher outro caminho, a gente não vai confundir um conceito de felicidade mais. A gente vai entender quem eu sou, o que ele conquistou para mim e o que eu vou viver se eu confiar nele. A palavra de Deus diz: aqueles que confiam no Senhor, repito, aquele que confia espera que alguma coisa vai acontecer. Aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias, correrão e não se cansarão. Em outro trecho da Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de quem? De Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa palavra é para você, é para sua casa, é para sua família, é para os seus negócios, é para sua empresa, é para o lugar onde você vive. Aqueles que confiam no Senhor. Mas para você confiar, você precisa saber o que Ele é, quem Ele é e o que Ele fez. Porque você não confiaria em alguém que você não conhece. Você não depositaria sua confiança em alguém que você não conhece. Você não depositaria sua confiança numa pessoa que bate na sua porta e fala assim: ó, eu vim trazer a solução dos seus problemas. Você viraria para a pessoa e falaria assim: ó, passa mais tarde, meu filho. Por meio de Jesus, nós somos ensinados a amar a Deus de todo o nosso coração. Por meio de Jesus, nós podemos cumprir o primeiro mandamento. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, só por Ele. Vamos ver aqui, 1 João capítulo 4, versículo 10. Abra para mim, por favor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amados a Deus. Espera aí, calma aí. Você ama a Deus? Ouve, lê esse texto. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Não é o que você faz, é o que você entende que Ele fez por você. Aí você passa a amá-lo de verdade. Aí você passa a tratar melhor a sua esposa, você passa a tratar melhor o seu marido, você passa a tratar melhor os seus filhos, você passa a tratar melhor o seu patrão, você passa a tratar melhor a cidade que você vive. Nisso consiste o amor. É pelo que Ele fez, não é pelo que eu faço. Vamos continuar. Precisamos amar a Deus e mais acima de do que nunca, permanecer no seu amor. Olha para a pessoa que está falando: se você permanece no amor de Deus, fala assim, até quando as coisas estão ruins. Vamos ver Judas, capítulo 1, versículo 21. Nós precisamos estar conscientes do amor de Deus para a nossa vida. Judas 1, 21. 1, 21. Mantenham-se aonde? No amor de quem? Enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Permaneça aonde, querido? Permaneça aonde, querido? Aonde? Quando você tem vontade de largar a sua família, permaneça no amor de quem? De quem? Quando você tem vontade de largar o seu líder, permaneça no amor de quem? Quando você tem vontade de largar tudo, até mesmo a sua própria vida, permaneça no amor de quem? De Deus. Por que o amor de Deus? Porque Ele é suficiente para nos tirar de qualquer situação difícil e nos transportar para o reino do seu Filho. É no amor de Deus. Não é na capacidade do que eu posso fazer, é na capacidade do que Ele fez por mim. E aí eu não me frustro, porque a Bíblia diz que se eu confio nele, eu sou como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Hoje a gente vê uma geração de frustrados, porque confiam demais naquilo que são capazes de fazer, e por serem suficientemente justificados por si mesmo,
elas se frustram porque elas não conseguem encontrar recursos suficientes para resolver os seus problemas. Mas quando elas percebem que alguém já fez tudo por elas, Deus só nos chama para descansar no seu amor. E a Bíblia diz que o nosso único trabalho, Ele diz, é descansar em mim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: aprenda a descansar no Senhor. Fala para essa pessoa, fala assim: você já deitou no colo de Jesus? Pode parecer estranho isso, né? Por que eu vou deitar no colo de Jesus? Fui pregar uma vez numa igreja, onde eu falei sobre, eu gosto muito de mover, né? Nem parece. E aí eu fui pregar numa igreja, eu falei sobre isso, o Senhor me orientou a falar sobre isso, falou assim, que a igreja estava com muita fome, muita sede. E aí eu falei: Jesus, Ele pode voltar, Ele pode estar aqui em carne, Ele pode descer e caminhar no meio da gente. Eu falei isso, as pessoas começaram já a mover, o Senhor começou a andar, o Senhor desceu e andou no meio da igreja. As pessoas receberam como nunca tinham recebido, foram cheias do amor de Deus, porque elas creem, elas creram. Engraçado, a gente olha para a vida de um discípulo chamado João. João era um discípulo que conhecia o amor de Jesus. Engraçado que ele mesmo se denominava como discípulo que Jesus mais amava. João era um discípulo que se autodenominava. Pode parecer petulância, né? Que arrogância. Que arrogância. É como se tivesse eu, por exemplo, eu, Tiago e o Ed conversando em casa, fazer uma música, né? Eu tentando, é óbvio. E aí eu depois escrevesse, estava naquela reunião, faz uma ata, né? Estava naquela reunião Tiago, Ed e o discípulo que Jesus mais amava. Era o que o João fazia. João se autodenominava como discípulo que Jesus mais amava. E é engraçado que esse relacionamento de amor fez com que João fosse um discípulo que soubesse de algo que mais ninguém sabia. Você sabia disso? Que João era um discípulo, o amor que ele tinha, o reconhecimento do amor que Jesus tinha por ele, fez dele um discípulo que ele sabia que soubesse de algo que mais ninguém soubesse, nenhum dos discípulos. Eu vou mostrar isso para você. Abra sua Bíblia lá em João 13, 22 ao versículo 26. E eu quero te dizer que quando você tem consciência do amor de Jesus por você, você se deleita, você se deita no colo de Jesus. E o fato de você se deleitar nele faz você se deleitar mais do que aquele que não tem consciência desse amor. Olha o que diz em João 13, versículo 22. Seus discípulos estavam os discípulos olharam. Bota no 21 para mim, por favor, Mário. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês vão me trair. Estava todo mundo numa mesa, comendo, né? E aí Jesus vira e fala assim, os 12 estavam ali. De repente algum outro mais, não sei. Mas Jesus fala isso: algum de vocês vão me trair. E ele diz assim: seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, os discípulos a quem Jesus amava, olha aí, o petulante. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Em outras versões diz que João estava deitado no seio de Jesus. Eu vi algo interessante estudando essa palavra, e antigamente eles almoçavam, né, a mesa era mais ou menos assim, eles almoçavam, eles se deitavam, e os pés ficavam para trás. Por isso que a Bíblia diz que quando ele estava comendo na casa, né, do homem pecador, e veio a mulher e lavou os seus pés com lágrimas, e enxugou com os seus cabelos, porque os pés ficavam para trás, né, e eles ficavam comendo. E se você fica nessa posição, eles não ficam sentados igual a gente na cadeira, é óbvio. Naquela época nem tinha isso. João, imagina a cena. João estava reclinado, deitado.
em seu peito. Então João estava deitado sobre Jesus, descansando. Simão Pedro fez sinais para este discípulo. Imagina, como a quem dizer, pergunta a ele de quem ele está se referindo. Imagina você sentado na mesa com Jesus. João estava deitado no colo, se deleitando no amor de Deus. Meu filho, vai chegar a sua hora, viu? Se deleitando no amor de Deus, deitado. Aí Pedro estava do outro lado da mesa, vira para João e fala assim, ei, fazendo sinais. Você viu como você está na roda de amigos, você quer saber de alguma coisa, você pergunta assim, e fez sinal, pergunta para ele de quem que ele está falando. E aí, vai lá, versículo 25. Inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Versículo 26. Respondeu Jesus, aquele a que eu dei esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Ninguém sabia. Só João soube dessa informação. Foi o único. Sabe por quê? Porque ele se deleitava no amor de Deus. Sabe o que isso nos ensina? O fato de você se deleitar no amor de Deus por você. Nós aprendemos duas lições. Primeiro, aquele que se inclina no amor de Jesus tem maior intimidade. Segundo, aquele que se inclina no amor de Deus conhece o coração de Deus. Às vezes você não sabe como sair de determinadas situações. Você não sabe como se livrar de determinadas coisas difíceis da vida. Eu digo para você, ouse deitar no colo de Jesus e pergunte para Ele. Jesus falou, não falou para todos, Jesus falou baixinho no ouvido dele. Falou assim, a quem eu vou dar o pão, você vai saber quem é. Então, João ficou sabendo. Quando você descansa em Jesus e não em si mesmo, não é o seu amor por Jesus, mas a revelação e a confiança no amor dele por você faz você fazer coisas que outras pessoas não teriam coragem para poder fazer. Quando você tem a revelação do amor, você passa então a confiar no amor. Você sabe o que Jesus fez por você? Então eu quero te dizer que isso te dá acesso direto ao coração de Deus por você. Você tem a revelação, você confia no amor de Deus? Você confia no amor de Deus? Então por que você não espera? Você confia no amor de Deus? Então por que você não para de ter justiça própria? Você confia no amor de Deus? Então por que você não deixa de ser inconstante e vive uma vida constante, plena diante dele? O chamado do Evangelho, eu repito, é aprender a crer certo, para viver certo. E Ele nos chama hoje a conhecermos desse amor, a recebermos desse amor e a confiarmos nele. E dizer, Senhor, eu estou aqui, porque eu quero mais de Ti. Você pode dizer isso para o Senhor, falar, Senhor, me ensina a Te amar. Me ensina a Te amar, porque eu sozinho não consigo Te amar. Se nós tentássemos amar a Deus de todo o nosso coração, nós não conseguiríamos. Porque no nosso coração iriam ter muitas coisas que iriam nos desabonar e a gente ia perecer no pecado. Feche os seus olhos e diga, Senhor, me ensina a Te amar. Me ensina a Te amar mais. Me ensina a Te amar mais. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 29. Vamos falar de Pedro. E a gente caminha para o fim daqui. Marcos capítulo 14, versículo 29. Põe para mim, por favor. Diz assim, 14, 29. Mas depois disso, depois de ressuscitar, 29. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Pensa no Pedrão, igual eu e você,
Fala pra caramba. Fala. Pedrão virou para Jesus e falou assim: Jesus, eu vou te amar mais do que todos esses aqui, ó. Porque se o circo pegar fogo, ainda que todos eles vinham te abandonar, eu não vou te abandonar. Eu vou ficar com você até o fim, Jesus. Não foi o que a Bíblia disse? A sua Bíblia está dizendo isso? Se você for ler o texto, você vai ver que Jesus falou isso. Pedrão! Jesus falou para Pedrão: Pedrão, depois que o galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Talvez Leonan, que está aqui, deve ter ouvido muito isso, né, Leonan? Leonan, estou contigo. Vou lá para a ação social, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Talvez muitas pessoas que estão aqui já devam ter ouvido muito isso. Estou contigo, cara. Estou contigo até o fim. Confia confiando. Pedrão era assim. Jesus, eu te amo mais do que todos esses, na frente dos discípulos. Se algum desses aqui, Jesus, te abandonar, pode deixar que eu, Pedrão, vou estar lá contigo. Estou contigo até o fim, Jesus. Vamos para a Praça de Paz, vamos para o discipulado, vamos fazer isso. Estou contigo, Jesus. Jesus disse: Pedro, você vai me negar, Pedro. Não, Senhor, jamais. Eu morreria, para onde você for eu irei. Ô Pedro, tu vai me negar, Pedro. Presta atenção nisso. Pedro, tu vai me negar. A Bíblia diz que daqui a pouco está aqui em cima. A cara. A Bíblia diz que Jesus estava estava preso. A cena era mais ou menos essa. Jesus estava preso de costa e a multidão das pessoas que estavam vendo o julgamento estava lá. Jesus preso. De repente o galo canta uma vez, Pedro nega. O galo canta a segunda vez, Jesus estava lá. O galo canta a segunda vez e o Pedro nega. Na terceira vez o galo cantou, Jesus fez assim, ó. Olhou para Pedro. E esse olhar, ele estava dizendo assim: Pedro, eu te disse, Pedro, mas eu ainda continuo te amando. Pedro, eu te disse. E a Bíblia diz que Pedro, depois quando olhou para Jesus, saiu e chorou amargamente. O que aconteceu? Mas Pedro disse que andaria com Jesus até o fim. Talvez muitos de nós que estamos aqui hoje já tenhamos negado. Mas a gente disse que eu andaria com Jesus até o fim. E aí o que aconteceu com Pedro? Por que Pedro fez isso? A resposta é simples. Justiça própria. Sou eu que te amo, Jesus, então eu vou provar que te amo. Você não vai conseguir fazer isso, cara. Sou eu que amo, eu amo mais do que esses aqui, ó. O grande problema de Pedro foi a justiça própria, que fez com que ele não conseguisse cumprir a palavra dele diante de uma situação de adversidade. Mas Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, eu avisei que isso iria acontecer, Pedro, porque a direção do seu amor, você confiou demais em você confiou demais no seu amor. Não confia no seu amor, confia no meu amor por você, que vai ficar tudo bem. Confia no meu amor por você, que vai ficar tudo bem. E aí Pedro saiu arrasado depois daquilo que aconteceu. E a gente percebe que quando a gente confia inteiramente no amor de Jesus, a gente permanece constantes e inabaláveis. Sabe qual é uma das táticas do diabo para fazer você pecar contra Deus? É fazer com que você ache que você não é mais amado. Percebe quando uma mulher, ou com um homem, ou com que o marido trai a sua esposa, ou trai o seu marido? A primeira coisa que passa na cabeça dele é que ele não é mais amado por ela, não se sente mais amado por ela, ou vice-versa. A primeira coisa que uma pessoa, quando vai pecar, ela acha que ela não dá mais prazer para outra pessoa. O diabo, ele faz exatamente isso. Ele olha para uma pessoa e coloca pensamentos na pessoa de que ele não é mais amado. Sabe o que eu acho mais interessante na Bíblia? É que as vezes que Deus se manifestou publicamente em favor de Jesus, ele disse assim, ó: filho, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer.
Esse é o meu filho amado. Nas 2 vezes que Deus falou isso para ele. Quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo falou assim: se você realmente é o filho de Deus, mas ele não falou só que ele era o filho de Deus, ele era o filho de Deus e amado. Sabe por que o diabo não quis dizer amado? Porque não era proveitoso lembrar Jesus que ele era amado, porque ele jamais iria ceder. Mas é óbvio que Jesus não iria ceder, porque ele sabia quem ele era. Quando o diabo fala para você, faz isso, faz aquilo, ele faz com base numa ideia de que você não é mais amado. E aí você acaba ouvindo outros mentores. E eu vim aqui nessa noite dizer para cada um de vocês: todos nós que estamos aqui fomos reconciliados no amor de Jesus. Se você entende isso, nada mais te separa desse amor. Nada. Se você entende isso, nada mais abala a sua fé, nada mais abala a sua vida, nada mais abala o seu casamento, nada mais abala os seus negócios, nada mais. Se você confia, se você crê no amor dele por você, nada mais. A tática do diabo, ele vai ter que pensar numa outra muito melhor. Talvez ele não encontre, porque não existe mais nada que ele possa fazer. Porque você se torna apaixonado por Jesus. Apaixonado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, ô fofo. Fala para ele, fala com aquele jeitinho. Já viu quando você fala uma coisa com uma pessoa com uma cara de, assim, fala, você é um fofo. É tão bom ouvir isso, né? Com aquele sorriso que você acaba não resistindo, fala assim: ah, tá bom, eu sou. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: ó, o fofo, dá aquele sorriso para ele. Fala, Jesus te ama, cara. Isso não é um jargão evangeliquez, isso é a pura verdade. Ele se entregou por amor a cada um de nós, nos livrou da maldição, do pecado e da morte, e nos deu vida eterna. Se você crê nisso, dê um forte aplauso bem bom, gostoso a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, porque Ele me amou. E Ele te amou. Por mais chato que às vezes a gente seja, Ele também nos amou, mesmo sendo chato. A gente ama quando a gente reconhece que Ele nos amou primeiro. Engraçado. Quando Jesus aparece, eu não vou ler o texto, mas está em João 21, do 6 ao 7. Quando a Bíblia diz que Jesus aparece para os seus discípulos, e nessa segunda vez os discípulos estavam pescando. Depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece para os seus discípulos e eles estavam pescando. Eu acho interessante esse texto porque acontecem situações similares da primeira vez que Jesus conhece Pedro e da segunda vez depois que Jesus restaura Pedro. Porque a Bíblia, é muito interessante isso, a gente precisa até tá aí os mestres da igreja estudar para ver se consegue revelar isso. Porque a Bíblia não conta como é que foi o momento da revelação de Jesus. Mas eu acho muito interessante ter um texto de 1 Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, que a gente cansou de dizer que Jesus apareceu para Maria primeiro, mas não foi. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, de que primeiro ele apareceu para Pedro, para aquele que mais errou dos apóstolos. A Bíblia diz isso, primeiro ele apareceu para Cefas e depois apareceu para os demais. Mas olha que coisa interessante, preste bem atenção aqui. Quando Jesus aparece para os seus discípulos, ele fala assim: e aí, pegou alguma coisa? Estava no lago, no rio. Pegamos não, joga a rede do lado direito. E aí eles tentam puxar, de tanto peixe, a rede rasga. E aí eles ficaram assim: o que está falando? Mas o discípulo atrevido falou assim: ele foi o primeiro a reconhecer. Olha que coisa interessante.
Quando Jesus apareceu a primeira vez para Pedro, a primeira vez, esquece tudo, a primeira vez ele apareceu para Pedro, Pedro estava pescando, e ele fez a mesma pergunta: pegou peixe? Não, peguei peixe, estou pescando a noite inteira, não peguei nada. Joga a rede do lado direito. Quando Pedro jogou: mas Senhor, eu estava pescando a noite toda. Joga, cara, vai que eu estou te falando. Quando ele jogou a rede do lado direito, vieram aquela montoeira de peixe. Pedro reconheceu do milagre. Sabe o que Pedro fez? Pedro se prostrou no chão e falou assim: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Por que isso? Porque quando nós somos pecadores e nós temos contato com o milagre de Deus, nos é revelado o quanto nós somos pecadores e revela a santidade de Deus. Quando Pedro viu Jesus, ele se prostrou em terra. Preste bem atenção nisso. Ele se prostrou em terra. Ele disse assim: Senhor, eu sou pecador, eu não sou digno de que você fique perto de mim. Mas Jesus disse: Pedro, venha para perto de mim, eu quero te fazer pescadores de homem. Pedro tem uma atitude de se afastar de Deus, porque ele não conhecia o amor, ele conhecia a santidade. Na segunda vez, acontece o mesmo milagre. Só que Pedro foi restaurado e ele passou a entender o amor dele. A Bíblia diz que quando João fala assim: é ele o mestre, ele pegou a sua roupa e mergulhou para ir ao encontro dele. Se fosse antes, ele iria mergulhar para o outro lado: aparta-te de mim, Senhor. Mas ele foi em direção, ele se jogou em direção a Jesus, porque antes ele tinha a revelação da santidade, agora ele tinha a revelação do amor. Não importava o que ele tinha feito, ele sabia que ele era muito amado, porque ele tinha sido muito perdoado pelos seus pecados. Ele se jogou em encontro de Jesus. E aí o mais interessante de tudo é que quando ele chega na beira, Jesus tinha feito comida. Jesus tinha feito comida para os discípulos, para Pedro. E aí ele chega, os discípulos se achegaram, chega para Pedro e fala assim: ei, Pedrão, você me ama mais do que esses? Olha a pergunta que Jesus faz para Pedro. Por quê? Porque Pedro até um tempo atrás tinha dito assim: Senhor, se esses aqui te abandonarem, eu não te abandono não. Pedro confiava no amor dele por Jesus, mas ele não conhecia o amor de Jesus que Jesus tinha por ele. E Pedro faz a pergunta: e aí, Pedrão, tu me ama mais do que esses? Tu me ama, ágape, mais do que esses? E aí, Pedro: ô Jesus, tu sabes que eu gosto de você. Filho, tu sabes que eu gosto de você. E ele disse assim: muito bem, Pedro, apacenta meus cordeirinhos, primeiro os pequenos. Depois ele disse assim, caminhou mais um pouquinho: e aí, Pedrão, tu ainda me ama mais do que esses? Ô Jesus. E Pedro estava se humilhando naquele momento. Ele dizia assim: Senhor, tu sabes, você sabe a verdade. Depois daquilo que eu fiz lá atrás, tu sabe que eu gosto de você. Ele diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas alguns passos, Jesus desce ao nível de Pedro. Pedro, você gosta de mim? Senhor, tu sabe de todas as coisas. Você sabe que eu tentei confiar no meu amor e não deu certo. Você sabe que agora eu entendo que eu gosto de você, mas eu confio no seu amor por mim. Jesus disse assim: Pedro, toma aqui a chave. Você entendeu? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro entendeu que não se tratava de um amor de justiça própria. Não é o que a gente ama, o que a gente diz que ama. É o quanto eu confio no amor dele. E esse amor dele me faz ser constante no verdadeiro amor. Feche os seus olhos.